Oi, minha gente! A gente não se vê desde o ano passado, não é? Pra quem perguntou onde eu tava, eu tinha colocado um post aqui no Comunidades do YouTube, porque eu aproveitei, na verdade, que ia ter virada de ano e, portanto, Natal, feriado, férias, verão, famílias, pessoas enlouquecidas e trânsitos e tudo mais. Aproveitei que ia ter essa virada de ano e que eu ia mudar de apartamento no dia 26. Eu vim pra cá dia 26 de dezembro. Eu achei que era muita informação para uma pessoa com burnout só, porque tem preparativos da mudança, a mudança em si e o caos pós-mudança, né, com o meu limite físico de quem tá se recuperando de um burnout. Então eu aproveitei que todo mundo ia estar distraído com o final de ano e tirei 2 semanas off. Mas estamos de volta, minha gente, estamos de volta porque, né, a vida não para. Eu ainda não sei se o melhor cenário é essa paredinha de lousa que eu tenho agora na cozinha ou não, mas acontece que eu acho que o melhor lugar, a luz melhor tá na sala. E a sala é o único lugar que não está arrumado ainda. Eu queria falar sobre isso, inclusive. O que esse caos pós-mudança trouxe de aprendizado para mim, na minha condição de burnoutada em recuperação. Bom, o que aconteceu foi que uns dias antes do dia da mudança em si, eu senti que eu tinha tido uma melhora na minha disposição. Na verdade, uns 10 dias antes eu senti que eu tinha tido uma melhora na minha disposição, mas como a minha insônia continuava o pesadelo dos pesadelos, acabava que uma coisa meio que anulava a outra. Então eu tinha mais disposição, mas eu não tinha dormido, portanto o dia seguinte, apesar de ser melhor do que os dias seguintes de noites não dormidas de antes, ainda assim é um dia com sofrimento, né? Porque a gente já tá com os tracinhos da bateria bem baixinhos, né? E qualquer coisa que colabore para que a gente fique mais cansado vira sofrimento, né? As pessoas costumam falar, ah, mas eu também só dormi 4, 5 horas e fui trabalhar. Sim, mas você não está com burnout, né? A gente sabe a diferença em termos de energia, de força e de disposição que é estando ou não com burnout. Portanto, hoje para mim, dormir menos de 7 horas e pouco, o dia seguinte é um sofrimento. Então não adianta eu ter melhorado a disposição se a minha insônia continua me castigando. E isso traz uma sensação contraditória, porque por um lado você sabe que melhorou, por outro você não sente que melhorou. Então eu já estava com esse conflito. Agora, o ritmo que eu estava conseguindo encaixotar minhas coisas no início, porque eu comecei a encaixotar minhas coisas para mudança faz 3 meses, justamente porque eu sabia que o meu ritmo estava tartaruga manca, né, sem gravidade na lua. Quando eu comecei a encaixotar as coisas, nos dias que eu conseguia dormir, eu tinha o seguinte ritmo. Num dia, então no dia, por exemplo, na segunda-feira, as caixas de papelão que eu comprei eram desmontadas, então na segunda-feira eu montava a caixa, né, o fundo da caixa, e, por exemplo, separava as coisas que eu ia colocar dentro da caixa. No dia seguinte, eu cortava os plástico bolha, no caso de coisas que precisam ser embaladas com cuidado, coisas que quebram, e embalava uma parte das coisas dentro da caixa. No dia 3, na quarta-feira, eu acabava de embalar as coisas dentro da caixa e fechava a caixa. Na quinta-feira, eu pegava a segunda caixa, montava o fundo. Então era uma coisa muito demorada. No final, nos dias anteriores à mudança, eu já conseguia fazer, por exemplo, 3 caixas de uma vez, sem que isso impactasse na minha noite de sono, né? Porque a palhaçada que meu corpo está fazendo atualmente quando tem muito dispêndio de energia, ele liga o sistema de alerta e eu fico ligadona e cansada, porém não durmo. Desesperadamente exausta, mas eu não durmo. E aí, uns diazinhos antes de eu mudar, eu percebi uma melhora na questão da insônia. É o que eu falo, gente, a gente começa o tratamento ortomolecular, eu não sei se de uma maneira geral, mas o tratamento ortomolecular para quem tem burnout, precisa ter paciência, porque não é de cara que a gente começa a sentir melhora. Tem gente que sente piora para depois sentir melhora. Normalmente a gente melhora, piora, melhora, piora. Então, nos dias anteriores à mudança, uns pouquinhos dias antes da mudança, eu comecei a perceber uma melhora também na questão da minha insônia. Que é o que eu falo, gente, o tratamento ortomolecular, na verdade eu não sei se o tratamento ortomolecular, mas o tratamento ortomolecular para quem tem burnout, não é de cara que a gente se sente melhor. Às vezes a gente se sente pior em alguns momentos. Eu que venho de 3 anos sem tratamento, ou pior ainda, com tratamentos errados e irresponsáveis, que fizeram com que eu piorasse mais, principalmente nessa questão da insônia e da fadiga, é uma coisa que a gente precisa realmente ter muita fé, confiança e informação, porque é isso que faz a gente não entrar em desespero. Agora, com 1 ano e meio de tratamento nesse médico, é que eu comecei a sentir melhora.
Então, nesse 1 ano e meio, eu tenho as pessoas à minha volta duvidando da capacidade do médico, duvidando se era esse mesmo o caminho. E eu tô tendo que me informar o suficiente, conversar com o médico, conversar com as pessoas, ler a respeito, levar as coisas para terapia, para que eu consiga continuar convicta das coisas que fazem sentido para mim, tá? Não que eu consiga continuar convicta de que este médico é o melhor para mim, mas que eu consiga continuar convicta de que o que este médico está falando continua fazendo sentido para mim, que é diferente. Assim como eu mudei de um médico para o outro há 1 ano e meio atrás, eu poderia ter feito isso a qualquer momento. Mas o discurso dele, as coisas que ele analisa, conclui, as coisas que a gente conversa, as coisas que ele me responde e me pergunta, fazem sentido pra mim, assim como fazem sentido as coisas que eu falo pra ele, que eu relato, que eu pergunto, enfim, que eu questiono. Porque essa também é uma qualidade do médico, né? Deixar a gente questionar até o ponto em que a gente se sente segura. Tem médico que não tem muita paciência, e esse médico que não tem paciência não vai saber tratar da gente tão bem quanto a gente precisa, é um tratamento longo. Mas voltando, quando eu comecei a sentir essa melhora na questão da insônia, juntou com essa melhora na minha disposição. E eu comecei a conseguir fazer muito mais coisa. Quando eu mudei pra cá, eu tive um boom de energia de repente e comecei a desencaixotar um monte de coisa, de arrumar um monte de armário de uma vez. Eu ficava 4, 5 horas arrumando coisa. Gente, quando na minha vida, nos últimos 4 anos e meio, eu consegui ficar 4, 5 horas arrumando coisa? Acho que teve uns 2 meses em 2015 que eu tava com uma disposição realmente boa e depois foi ladeira abaixo de novo. Então, quando eu me vi com disposição suficiente para arrumar um cômodo inteiro da casa nova, sem ficar morrendo depois, às vezes eu demorava um pouquinho mais para dormir, mas acabava dormindo. No dia seguinte eu tava um pouco cansada, mas eu aguentava o tranco. E a gente precisa ir forçando um pouco o limite do corpo, né? Não muito, porque a gente não pode passar do limite, mas a gente precisa dar umas forçadinhas às vezes para descobrir novos limites, porque às vezes a gente melhora e não percebe de tanto medo que a gente tá de não forçar essa barra. Então precisa achar esse equilíbrio entre não forçar a barra demais e não ficar aquém do que a gente consegue fazer. Pois é, mas eu que sou a rainha de falar pra todo mundo, não pode passar do seu limite. Descobre o seu limite para não passar do limite do seu corpo. Porque o burnout é isso, é a gente passando do limite do corpo. Então na fase de recuperação a gente pode fazer tudo menos passar do limite do nosso corpo. E aí o que eu fiz? Passei do limite do meu corpo. Então, no primeiro dia eu fiz esse esquema de sair arrumando as coisas e você vai ficando feliz, porque você vai vendo que aquele monte de caixa caótica no meio da casa vai virando uma casa bonitinha, arrumadinha, nova, do seu jeito, entendeu? E aí junta tudo, junta a ansiedade da gente de querer ver tudo arrumadinho, eu, por exemplo, começo a arrumar um armário num dia, eu quero terminar naquele dia. É difícil pra mim eu ter que aceitar que eu preciso terminar no dia seguinte. Eu prefiro me matar de cansaço para arrumar um armário num dia e no dia seguinte não fazer nada, a dividir a tarefa em 2 dias. É um problema meu. E eu acho que isso é ansiedade. E também perfeccionismo. Porque a pessoa perfeccionista é aquela que eu mudei para uma casa nova, eu quero que tudo fique perfeito o mais rápido possível. Você junta ansiedade, perfeccionismo e essa percepção de que eu melhorei, de que eu tô com uma melhor disposição e dormindo melhor, e aí o que acontece? Me ferrei. Passei do meu limite. No primeiro dia eu fiquei nessa arrumação louca, no segundo dia eu fiquei na arrumação louca, no terceiro dia me bateu uma lucidez, eu falei, acho melhor eu pegar leve hoje. E realmente eu fiz menos do que nos 2 dias anteriores, porém, não, mentira, eu fiz isso no primeiro dia, no segundo e no terceiro. No 4º dia que eu falei, melhor eu pegar leve, porque eu tô forçando a barra. No fim do dia eu já tava sentindo que eu ficava bem cansada, apesar da noite, de eu ter um sono reparador à noite, eu acordava menos disposta do que na manhã do dia seguinte. Mas fingia que não era comigo e continuava fazendo. No 4º dia eu falei, vou pegar um pouco mais leve. Mas esse pegar mais leve foi fazer menos coisas, não foi me preservar e não fazer as coisas. No 4º dia eu falei, bom, agora descansei, porque realmente esse dia que eu peguei mais leve, a minha sensação no 4º dia era a mesma do primeiro. Então, uhul, estamos com energia. Tem um quartinho dos fundos aqui, que é aquele, sabe aquele quartinho que tudo que você não acha lugar no resto da casa você põe no quartinho? Coisa de papelaria,
sacolas térmicas, sabe? Você vai colocando as coisas. E tenho também os meus desidratadores, que são as máquinas que eu tava fazendo os snacks saudáveis para vender para as pessoas e que eu espero retomar o mais breve possível. Vamos lá, disposição, vamos lá, corpo! E pensando já neste fato com otimismo, já deixei o quartinho todo preparado para ser essa fabriquinha de snacks saudáveis. Então, essa arrumação desse quartinho é super cansativa, que envolve você colocar móveis num lugar pequeno, mudar de posição, arrumar 1 milhão de coisas. Era o quarto, o cômodo que tinha proporcionalmente mais caixa. E eu fiz num dia só, porque você vai ficando vendo que tá bonitinho. Não, deixa eu só fazer isso daqui, eu já paro. Ah, peraí, e aí eu vou acabar. Agora eu vou separar as coisas que são doação, agora eu vou separar as coisas que são lixo, agora eu vou separar as coisas que são reciclável e não sei o quê. E pô, fiquei exausta nesse dia. Esse foi o primeiro dia que eu falei, ai, acho que eu passei da conta. Gente, no dia seguinte, o corpo cobrou a conta. Puta merda, eu tava achando que tava Roberta 1, fadiga 0, nesse dia ficou fadiga 2, Roberta 1, a fadiga ganhou de virada, não foi nem empate. Eu fiquei um lixo, eu era só o pó. E aí, não é só essa questão, porque você passou do limite, você ficou muito cansado, você exauriu o seu corpo, você então se programa para nos dias seguintes, 2, 3 dias, aí depende de quanto tempo o seu corpo está demorando para se recuperar e de quanto cansaço ele precisa se recuperar. Se programa para não fazer nada, vou ficar assistindo série, vou pegar leve, vou ficar aqui fazendo nada para o corpo se recuperar. Tudo bem, existe esse bom senso, mas existe também 1 milhão de coisas acontecendo na cabeça da gente, porque eu tava com saudade de me sentir bem. Eu tava com saudade de ter disposição. Eu me acostumei nos últimos 2 anos, eu era uma batata no sofá o dia inteiro sem fazer nada. Não posso ir em nenhum lugar a pé, tenho que ir de carro. Se eu ando o equivalente a 1,5 quarteirão, eu não durmo à noite. Você entende? Se eu fico fazendo muito, se eu me mexo muito, eu não durmo à noite. Aí eu fico com sensação de desmaio, eu fico sem força. Tudo isso faz a gente se acostumar com uma situação ruim, a ponto de às vezes a gente perder a referência de como era antes. Só que na hora em que você melhora um pouco, volta tudo. Então, se eu melhoro um pouquinho hoje, se amanhã eu não acordar 100% disposta como eu era antes do trecão, é uma decepção pra mim. Eu achei até que era pra mim, conversei com o meu médico, mas descobri que isso é um padrão normal. Então toma cuidado com isso. Na hora em que você dá uma melhorada, a sua expectativa é, no dia seguinte você já tá curado, já sarei. Ou pelo menos você estar ainda melhor, para no dia seguinte você estar ainda melhor, e ainda melhor, e ainda melhor, e você sarar muito rápido. O famoso agora vai. Tipo, putz, começou, agora vai. E não é assim. Olha do que o corpo tá se recuperando. Olha como ele estava funcionando. Olha o tempo que ele ficou funcionando. Olha o tempo antes de começar essa história de burnout, que você já estava sobrecarregando o seu sistema, que você já estava cansado, que você já estava gerando estresse, que você já estava sem força, que você já estava com fadiga e não percebia e forçava a barra mesmo assim. Então não é uma coisa que virou a chave, vamos melhorar. Então precisa balancear um pouco essas expectativas, porque isso pode derrubar a gente num momento em que dá uma melhora seguida de piorinha, tá? Piorinha, eu tô falando piorinha por quê? Porque não é que eu tenha piorado, eu passei do limite do corpo, então eu me senti pior, mas eu não regredi. Mas mentalmente, emocionalmente, eu vou pra aquele lugar do puta merda, eu nunca vou melhorar, toda vez que eu melhoro eu pioro, e vai ser assim pra sempre. E a gente precisa tomar cuidado pra controlar isso, porque senão a gente desanima e colabora com a sensação de piora. A gente precisa colaborar com a sensação de melhora. Então a gente precisa entender a situação. No meu caso, o que eu pensei? Tive um aprendizado, né? Eu era uma pessoa que estava bastante convencida de que eu sabia respeitar o meu limite e descobri que não. Que eu, como qualquer pessoa, tenho essa tendência a passar do limite
Afinal de contas, foi esse tipo de pensamento, de comportamento que me fez chegar a um burnout. Então eu preciso prestar mais atenção nessa questão do limite físico. Eu preciso parar de, por exemplo, falar, deixa eu só fazer mais isso daqui e pronto, eu já vou. Eu falo pra mim, eu já tô indo. Ah, tá na hora de dormir. Não, eu já tô indo. Como se a minha mãe estivesse falando, eu falo pra mim, eu já tô indo. Deixa eu só ver mais meia hora disso aqui, eu já tô indo. Deixa eu só fazer não sei o que lá, eu já tô indo. E com isso eu demoro 2 horas pra ir pra cama. Nesse caso também, eu falava, será que não é melhor eu parar e continuar amanhã? Não, mas deixa eu só abrir mais essa caixa aqui, já tô indo. E aí com isso, agora já tá próximo do fim, agora só falta isso pra terminar. E com isso eu acabei me ferrando. E aí eu tive que estabelecer uma nova dinâmica. E aí eu comecei a fazer uma coisa tipo, meu objetivo é arrumar uma caixa por dia. Dá um pouco de ansiedade? Dá, porque você fala assim, bom, 15 minutos eu arrumei essa caixa aqui no armário. Vou fazer outra então. Mas eu sei que se eu fizer que nem caixa de bis pra mim, eu não posso ter uma caixa de bis em casa. Quer dizer, agora eu não como açúcar, mas quando eu podia comer açúcar. Eu podia até não comer a caixa de bis inteira, mas eu ficava focada naquele pensamento, porque eu sei que tem uma caixa de bis no armário. Eu não posso comer inteira. E aí eu acabo comendo, eu ia comer 5, se tivessem tirado da minha frente, eu acabo comendo metade da caixa e ainda fico feliz que não comi a caixa inteira. Então eu passei do limite, fiquei negociando comigo, rolou uma indulgência, rolou ali uma preguiça de ter disciplina e no final das contas eu não fiquei nem dentro do meu objetivo e ainda não entendi que eu passei do objetivo, sabe? Eu não cheguei na pior situação, então tá bom? Não, só tá bom se você tá na melhor situação, senão tá ruim. Você ficou aquém do que você tinha programado. Não sei se dá pra entender, espero que sim. Tagarela hoje. Quando eu tô tagarela, eu falo mais rápido. É um problema que vocês vão ter que enfrentar, tá? Porque quanto melhor eu estou, mais tagarela eu fico. É até um termômetro que minha mãe usa pra ver quanto que eu estou me sentindo bem. Quanto menos tagarela eu tô, pior eu tô me sentindo. Quanto mais tagarela eu tô, melhor eu tô me sentindo. Então, espero que vocês fiquem bem irritados comigo a partir daqui, porque eu falo muito e falo muito rápido, tá? Eu vou tentar não fazer isso. Treinamento. Outra coisa que veio dessa observação do que aconteceu, dessa passagem de limite aí. Autocompaixão, não autopiedade. A gente já falou disso em algum vídeo. Autopiedade é quando você fala, ai, coitada de mim, gente. Olha só que bosta, não consigo nem arrumar minha casa que... Ai, piorei. Isso é autopiedade. Você fica com dó de você. E a gente aqui não é vítima. Pode reparar, qual é o vitimismo que eu poderia ter nessa situação? Olha, eu poderia ter tido... Peraí, eu já falo do vitimismo. Deixa eu continuar o que eu tava falando. Então, na autocompaixão, eu vi, exercitando a autocompaixão, eu vi que eu preciso me perdoar por ter passado do limite. E não me condenar. Porque eu tava com saudade de me sentir bem. Então, é natural que me sentindo bem, eu tenha passado do meu limite. Porque eu estava me sentindo bem. Então, você sempre fala, eu estou me sentindo bem agora. É difícil a gente prever uma consequência sem ser fatalista, sem ser negativo, né? Porque se eu falar assim, deixa eu parar agora, porque depois eu posso passar mal, eu vou pensar, puxa vida, mas será que eu não tô sendo pessimista? Será que se eu continuar eu não consigo? Então tem essa briga, a gente tá dando um reboot no cérebro, a gente tá aprendendo a fazer as coisas de outra forma. Então se antigamente eu tinha esse pudor de não fazer alguma coisa porque poderia dar errado, hoje eu preciso aprender a tentar ir um pouco mais pra frente pra ver se dá errado ou não, porque talvez não dê. Então quando dá errado, eu preciso entender o porquê de ter dado errado. Foi só porque eu fui super inconsequente, não tô nem aí, não pensei e saí correndo? Não, foi porque eu tava com saudade de me sentir bem. Então é natural que eu queira fazer mais coisas. E eu não posso descartar o fato de eu ser uma pessoa ansiosa e de eu ser uma pessoa perfeccionista. Então eu junto com a disposição, como eu falei no começo, e você tem uma pessoa que quer usar toda a força e toda a disposição que ela acabou de descobrir que tem de novo, arrumando as coisas para que fique tudo perfeito no menor tempo possível. Na hora em que você entende
que você funciona desse jeito, porque todo mundo tem lá seu lado bom, seu lado ruim. Então, entender isso não faz com que eu me sinta menor, só faz com que eu entenda como eu funciono. Isso vai me ajudar na próxima vez. Então, o aprendizado foi: não posso passar do limite, vou fazer uma caixa por dia. Aí eu preciso ter uma junção de tudo isso, de segurar a ansiedade de querer ver o cômodo arrumado maravilhosamente e perfeitamente em um dia, e não pensar, puxa, então já que é uma caixa só, não vou fazer nada hoje, porque daí no final do dia eu vou me sentir ficando encostada. Eu não fiz nada, fui preguiçosa, eu fiquei com medo de passar o limite, talvez. Eu fiquei com preguiça de descobrir qual é esse limite. Eu não quis arriscar e eu acabei não fazendo nada. E esse não fazer nada também não é bom, porque não deixa de ser uma fuga do que você está tendo que aprender agora. Não é confortável a gente aprender novas coisas sobre nós, sobre os nossos limites. Então, às vezes, dá uma vontade de não fazer para não precisar lidar com isso, entende? Então, esse aprendizado é o de não passar do limite e de não deixar de descobrir qual é o limite, de entender o que aconteceu e de tentar mudar dentro do que você entendeu o que aconteceu das próximas vezes. Então minha arrumação não está no ritmo que eu gostaria, mas eu tô feliz com isso porque, primeiro, eu não fiquei mais tão exausta. Segundo, eu não marquei com ninguém. Não marquei com nenhuma revista de vir fotografar minha casa perfeitamente arrumada em nenhum dia. Então, neste momento, eu tenho área de serviço, banheiro e quartinho totalmente arrumados. A cozinha, falta colocar, que é aqui onde eu tô, falta colocar umas portinhas no armário embaixo da pia. Então, o que é embaixo da pia tá dentro de um monte de caixa aqui, então temos uma zona na cozinha. Meu quarto, falta 2 caixas para eu desencaixotar, ver como a coisa anda. E a sala tá a mesma zona do dia que o caminhão parou aqui na porta. E não é só isso, eu tenho um terraço e eu comprei uns móveis de pallet pro terraço. Depois que eu coloquei lá fora, eles tomaram 3 chuvas. Eu falei, será que eu não tenho que impermeabilizar isso aqui? Não, fui pesquisar, precisaria, então eu coloquei eles pra dentro. Então aqui no momento tem móveis que seriam do terraço dentro da casa, pra que eu pinte e impermeabilize. Todos os dias eu olho e falo, meu Deus do céu, eu preciso fazer isso logo. Mas aí eu preciso somar as atividades que eu tenho no dia, e não só isso, eu tenho a minha vida correndo. Tenho que ir no supermercado, tenho que ir no médico, tenho que ir na terapia, tenho que ir fazer não sei o quê, normal, coisa de banco, rolando. Então a gente precisa somar as coisas. A exceção, depois desse dia que eu fiquei muito cansada, foi um dia que eu fui a uma loja, até comprar coisa lá pro terraço, comprar umas pedrinhas, coisas de planta. E eu gastei a minha energia do dia ali. Então na minha cabeça eu falei o seguinte, eu vou na loja, volto, descarrego as coisas e fico sem fazer nada. Só que eu cheguei aqui em casa e deu um temporal nesse dia. Quem é de São Paulo, temporal que deu terça-feira. E não só alagou esse quartinho que estava todo arrumadinho, chegou a estragar umas coisas, assim, umas caixas de papelão, umas coisas. Porque eu deixei um vitrô que tem uma janela e tem 2 vitrozinhos em cima. Eu deixei esse vitrozinho 3 dedos aberto. Gente, alagou. Quando eu falo alagou, não é exagero. Alagou, fez um laguinho e a janela do banheiro estourou. Então era vidro e água a casa inteira na hora que eu cheguei. Então nesse dia eu fiquei exausta de novo, porque eu já tinha gastado a minha energia e eu precisei arrumar essa zona. No Instagram eu coloquei a foto da janela estourada e depois remendada com saco de lixo. Precisei arrumar, precisei enxugar as coisas. E quando eu digo coisas, gente, era assim, por exemplo, tem uma mesa aqui que tá lotada de coisas que precisavam ser instaladas, sabe? O cara veio fazer furo com a furadeira, então tem os pregadores, tem o que vai pendurar, tem o não sei o que, lotada a mesa. Tudo molhou. Então você precisa enxugar coisa por coisa, precisa catar vidro, precisa varrer a casa, precisa enxugar, precisa passar um pano, precisa... E o quartinho já com os móveis do terraço ali, só pra ficar aquela confusão, e não dava pra eu carregar, porque tudo isso e mais carregar coisa, e realmente aí ia dar problema, né? E eu fiquei feliz nesse dia porque eu não fiquei me sentindo uma pessoa castigada por Deus. Eu sei que isso não é uma coisa que acontece só comigo, e eu consegui entender que, poxa, não estragou nada. Estragou caixa de papelão.
é só repor, não estragou nada importante, não machucou ninguém, o vidro veio todo pra dentro, poderia ter ido pro térreo e machucado alguém. É uma janela, entendeu? Chamei o vidraceiro, ele veio fazer um orçamento mais baixo do que eu imaginava, o preço. Pronto, resolvido. Já saiu energia ruim e bora continuar a vida, entendeu? Essa visão eu não teria há 1, 2 anos atrás. Então a gente também precisa, além de respeitar o limite, além de aprender com as vezes que a gente passa do limite, também se congratular por algumas coisas que a gente percebe como sendo evolução, entendeu? Então assim, eu penso hoje, encarei uma coisa de uma forma diferente do que eu encararia há um tempo atrás, parabéns pra mim. O esforço que eu estou tendo na terapia não é em vão. Que bom, eu estou aprendendo, entende? Peraí, será que é arara? Gente, eu descobri que tem umas araras que moram aqui perto. E elas voam, o passeio delas é voando pelo bairro. Eu tô louca pra ver essas araras. E agora eu vi, acho que é um papagaio. E eu falei, será que é arara? Eu não sei discernir papagaio de arara. E eu fui lá ver, mas não vi nada. Ouviu? Não sei que barulho faz arara, gente, mas de qualquer maneira eu não vi. Putz, como é que eu vou saber o que eu tava falando, gente? Pronto, mais uma lição pro meu perfeccionismo. Eu não sei o que eu estava falando, eu vou continuar o que eu acho. Eu acho que eu já estava concluindo, né, que a melhor coisa que a gente pode fazer é aprender com as adversidades, porque a vida é isso, tá acontecendo, vai dar merda, vai dar merda. Nós vamos passar do limite, nós vamos ter que aprender um novo limite, nós vamos ter que segurar a expectativa de melhorar em meia hora, porque vai demorar um pouco mais ainda. Tudo isso é aprendizado. Quando eu falo que a recuperação de um burnout envolve uma mudança de vida, tem gente que não acredita e acha que eu tô exagerando, mas é uma mudança de vida em todos os sentidos e por isso demora. Então, essa mudança de casa, além de eu ter me livrado, obrigada, do vizinho de cima maldito que tinha lá no prédio, eu tô conseguindo aprender as coisas, eu acho que numa forma mais acelerada, pelo que eu estou passando aqui. Então, eu tive a preparação da mudança, a mudança, o caos pós-mudança, algumas coisas que atrasaram de instalação. Então, por exemplo, enquanto eu não instalar o armário, eu não posso arrumar isso aqui, enquanto eu não tirar essas caixas daqui, eu não posso colocar o negócio que é aqui. E aí a gente vai tendo que segurar a onda do perfeccionismo, da ansiedade, segurando a expectativa. Tudo isso é aprendizado, tudo isso é treino. Eu vim pra cá, saí completamente da rotina, então a minha dificuldade enorme tá sendo em manter o meu horário da meditação, umas coisas que eu já tenho uma disciplina bem furada pra isso. Então acho que tudo que eu queria, né, de pretexto era ter uma mudança de rotina que envolve fazer atividades que eu não estava fazendo antes. Então tudo isso é treino, tudo isso acontece ao mesmo tempo. A gente também precisa segurar a onda da ansiedade para não ficar tentando resolver as coisas racionalmente, deixar acontecer. Assim que eu mudei, eu tive um problema com o vizinho. Fiquei um pouco ansiosa, mas depois eu consegui parar, olhar e falar: não, eu não fiz nada de errado. Não tem absolutamente nada que eu poderia fazer diferente. Não tem nenhuma consequência que possa vir pra mim que me ameace de nenhuma forma. A gente aprende sobre como a gente ainda se coloca como vítima. Então, quebrou a janela do banheiro, puta que azar. Estragou um pouco umas coisinhas do armário, do banheiro que tá embaixo da janela, que tá lá há 10 dias, que eu vou pagar em 1 ano. Já tem umas lascas porque caiu o caco de vidro. Que azar. Não é azar, gente. Aí nessa hora é bom ser tagarela como eu, que eu saio contando pra todo mundo e eu descubro que tem 1 milhão de pessoas que têm o mesmo problema, às vezes com consequências piores. Uma amiga minha contou que no prédio dela tem esse vitrobasculante como é o do meu banheiro na área de serviço e na cozinha dela. E algum vizinho teve a maravilhosa ideia de colocar um vasinho de cimento no parapeito da janela. Esse vasinho caiu e foi quebrando todas as janelas até chegar no térreo. Não é muito pior? Porque você até, pô, vizinho burro, aqui foi a chuva, vou culpar o quê? A chuva? Porque quebrou o vidro? Eu poderia me fazer de vítima do tipo, ai, mas o prédio não paga e a culpa não foi minha e eu vou ter que arcar com esse custo. Gente, nenhum prédio paga, eles no máximo indicam um vidraceiro, né? Então, aqui nem isso.
tudo isso a gente vai resolvendo. Logo que eu mudei, meu controle remoto do portão não funcionava. No primeiro fim de semana que eu tava aqui, eu não pude sair com o carro, porque eu não conseguia abrir o portão para tirar o carro. Eu poderia ter ficado muito ansiosa com isso. Mas assim, existe alguma coisa que eu possa fazer a esse respeito hoje? Não, porque tem um funcionário no prédio e ele tá de férias. Então, sabe, que bom que eu tenho grana pra pegar um Uber, que bom que eu consigo, sabe, sair do prédio andando pra pegar um Uber, que bom que eu posso pedir carona pra alguém, que bom que em vez de ir eu posso pedir pra pessoa vir, sabe, vamos conseguir focar nas coisas boas, porque se a gente continuar focando só no que dá errado, a gente vai continuar gerando muito estresse e a gente não vai se recuperar. Então essa é a lição que ficou da minha mudança na virada do ano. Tô aqui, acho que 2 semanas, né? Isso foi tudo que aconteceu e que eu aprendi até agora. Teremos novos ensinamentos pela mudança de casa, certamente. Veja que coisa útil. E para encerrar, eu gostaria de perguntar para você se... Já comprou meu livro? Já leu meu livro? Deu meu livro de presente para alguém? Só lembrando que assim, o livro tá à venda na Amazon. E o que eu acho legal nesse livro? Ele é um relato de uma pessoa que passou pelo burnout, que viveu essa experiência. Porque todas as matérias e entrevistas e livros são escritos por pessoas que tratam o burnout, que veem de fora o burnout e que principalmente acreditam que o burnout é só uma questão de saúde mental. Nós estamos vendo a dona Isabela Camargo, que eu tinha tantas esperanças que gerando essa visibilidade toda pudesse auxiliar, pudesse colaborar para que as pessoas tivessem menos preconceito, mais percepção do que realmente é o burnout, de como é o tratamento, mas estamos vendo que não. Estamos vendo que ela também entendeu que é uma questão de saúde mental, que a parte física é um pouco resolvida mais facilmente no caso dela, porque ela tá de férias no Nordeste, ela não ficou... a vida dela não mudou tanto assim, ela teve um problema de saúde, ela foi demitida, não tô diminuindo isso, mas não deu tempo dela concluir o que é realmente o burnout, ela ficou com com as conclusões teóricas da medicina alopática. É uma pena, porque é isso que ela vai divulgar, que o tratamento é ir no psiquiatra, que o tratamento é você fazer uma coisa rápida no médico e fazer terapia, que o tratamento é você fazer meditação, fazer yoga, mudar a sua forma de pensar. Por isso eu acho o livro legal. Ele foi escrito por uma pessoa que não só está passando pela experiência do burnout, como um burnout filho de uma puta, avassalador, que foi piorado ainda pela irresponsabilidade de um monte de médico que não sabe cuidar de burnout. É o que eu tenho para dizer neste início de ano. Vamos ver se no próximo vídeo eu já consigo filmar ali onde tem uma luz melhor, uma luz maior, melhor. Aqui esse bairro é bem mais silencioso do que o que eu morava antes, então acho que a gente vai ter menos problema de som. E é isso, queria desejar para vocês um ótimo ano, cheio de mudanças, não só de casa, não só de trabalho, não só de relacionamentos, mas de vida de uma maneira geral. Vamos mudar nossa vida, porque é isso que vai fazer a gente sarar.